chegamos ao capítulo 29 da série O Grande Conflito. O título do tema de hoje é Por que existe o sofrimento? Uma pergunta talvez que você já tenha feito em algum momento: por que existe tanto sofrimento? Muitos veem a obra do mal com as suas misérias e desolações e põem isso como algo de dúvida. Como é que pode existir o mal, o pecado, no reino de um ser tão infinito em sabedoria, poder e amor? Se Deus é amor, por que Deus permite o sofrimento? As pessoas que pensam assim começam a duvidar de Deus e aproveitam essas dúvidas para duvidarem também da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Posso lhe dizer com toda segurança, meu amigo, minha amiga, que é impossível explicar a origem do pecado para dar uma razão para ela. Todavia, pode-se compreender bastante em relação a como surgiu essa rebelião, esse pecado. Como surgiu o pecado? Deus não foi, de nenhum modo, responsável pela manifestação do pecado. Não houve nenhuma deficiência no governo de Deus para que o pecado viesse a existir. A rebelião foi um intruso. O pecado foi um intruso no paraíso que Deus tinha feito. O pecado não foi um plano de Deus. O pecado é a operação de um princípio que está em conflito com a lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Antes da manifestação do mal, havia apenas paz e alegria por todo o universo. O amor a Deus era supremo e havia amor uns para com os outros. Cristo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai em natureza, caráter e propósito. O único ser que poderia ele sim entrar nos conselhos dos propósitos de Deus era Jesus. E sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus em todo o universo, havia felicidade e todos os seres criados dependiam sim a sua felicidade, a perfeita lei do Senhor. A harmonia com os princípios de justiça que estão na lei de Deus provocou um ambiente de paz e alegria e harmonia por toda a criação infinita de Deus. Deus não tem prazer nenhum na submissão forçada. Ele quer que todos possam, de livre e espontânea vontade, dedicar-se a Ele em serviço voluntário. E enquanto os seres criados estiverem em serviço para com o Criador, haverá sempre um completo agrado no coração. O coração dos seres serão completamente preenchidos pela satisfação de estar em conexão com o Criador. Ou seja, por mais que Deus não force ninguém a servi-lo, quando não servirmos a Ele, estaremos incompletos, porque nosso coração anseia para estar em conexão, em comunhão com Ele. Sendo assim, algo mais lógico que poderia haver era o ser criado decidir estar em submissão à vontade de Deus. Houve, porém, um ser que preferiu perverter essa liberdade e desistiu do caminho da felicidade na presença de Deus para afundar-se numa rebelião contra o governo do Criador. A Bíblia fala de um ser que nós chamamos de Lúcifer. Este era o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. E a Bíblia fala que esse ser, ele ansiou estar no lugar de Deus. Os textos que irei ler aqui para você nesse momento estão em Ezequiel capítulo 28 e também em Isaías capítulo 14. E os versos que irei ler são esses aqui. Assim diz o Senhor Deus. Ele diz: Tu és um anel de perfeição. Tu és cheio de sabedoria e de formosura. Estava tu no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras um querubim, um anjo da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias tu, anjo, no monte santo de Deus, e no brilho das pedras tu, anjos, andavas. Perfeito tu eras nos teus caminhos, desde o dia que tu foi criado, ó anjo, até que se achou maldade em ti. Tu elevou teu coração por causa da tua formosura, e corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Estimas você, sim, você estimas no teu coração, se fosse um coração como o de Deus. Tu dizias no teu coração: eu irei subir ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Deus Altíssimo. Essas passagens que li estão em Ezequiel 28 e Isaías 14.
E aqui fala sobre este anjo que decidiu rebelar-se contra o governo de Deus. Ele queria ser semelhante ao Deus Altíssimo e receber as honras que apenas Cristo, o Filho de Deus, poderia merecer. Ele cobiçou a honra do infinito Pai que ele tinha conferido ao seu Filho Jesus. Esse príncipe dos anjos inspirou ao poder que era prerrogativa apenas de Cristo. O orgulho que ele alimentou, o desejo que ele teve no coração de estar no lugar de Deus, levou este anjo a se rebelar-se contra o Criador. As honras conferidas a Lúcifer não despertavam gratidão para com o Criador. Lúcifer era um anjo de luz, cobridor, tinha uma grande função no céu, mas mesmo assim ele não foi grato a Deus. Ele queria mais, queria ser igual a Deus. Descontente entre os anjos, deixou ele o lugar da presença de Deus e saiu a começar a difundir descontentamento entre os anjos. Ele se esforçou para levar a insatisfação no céu e começou a levar os anjos a questionarem as leis do governo do Senhor. Ele começou a insinuar que as leis de Deus eram desnecessárias. Deus suportou longamente a Lúcifer no céu. Deus deu a ele com toda certeza oportunidades para que ele pudesse voltar atrás. Mas as faculdades mentais deste anjo foram então aplicadas à obra do engano. Ele começou a ganhar a simpatia dos anjos e começou a simular que havia algo errado no governo divino. Lúcifer usou o engano e a mentira, e Deus não usaria isso para se defender lá no céu. Lançava assim este anjo dúvida sobre as vontades de Deus e a lei do Senhor. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante a sua obra, porque agora ele já estava com o nome de Satanás, que quer dizer adversário. De Lúcifer, anjo de luz, se tornou Satanás, anjo adversário ou um inimigo de Deus, através das mentiras e acusações deste anjo caído, que tinha caído da sua posição de estar ao lado de Deus. Satanás, ele fez de tudo para levar os habitantes do céu a irem contra Deus. E alguns anjos foram enganados por ele e seguiram a Lúcifer e rejeitaram o governo divino. E houve, conforme diz a Bíblia, uma batalha no céu. Deus não destruiu Satanás no momento. Se ele tivesse feito isso, os habitantes do reino celestial, os anjos, querubins e serafins e tudo que Deus criou, não entenderiam por que Deus teria feito aquilo. Eles não entenderiam por que Deus teria destruído a Satanás. Por isso Deus permitiu que o diabo permanecesse ainda com a sua obra por um bom tempo, até que todo o universo pudesse entender e compreender quão terrível é o ato de rebelar-se contra Deus. Por isso, ainda hoje, o mundo passa por sofrimentos. A obra do engano está sendo cada vez mais desenvolvida. E Deus permitiu e está permitindo sim que o mal se desenvolva-se até um certo ponto, para que os habitantes do mundo e os seres celestiais possam compreender o quão maligno é o pecado e aquele que originou o pecado, Satanás. E a história conta que quando Lúcifer atacou o governo de Deus, ele foi também para o ataque físico, para tirar o trono de Deus. E aí houve guerra no céu, conforme está no capítulo 12 de Apocalipse. E foi expulso o diabo juntamente com seus anjos. E conforme diz a história, eles foram expulsos e Lúcifer encontrou na terra um lugar para enganar. E ali enganou o primeiro casal, Adão e Eva, com a proposta de que eles poderiam desobedecer à lei de Deus. Claro que ele primeiro procurou a mulher, esta, ouvindo a sedução do engano, acabou caindo e levou seu esposo também, Adão, a cair. Banidos do céu, o diabo foi então com seus anjos para a terra, para fazer a raça humana cair. Mas conforme a história vai se desenrolando na Bíblia, Cristo veio à terra para eliminar a obra do inimigo. E quando Cristo foi crucificado, ali iniciou-se uma obra de derrota para o inimigo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e engano a fim de destruir Jesus. Mas Jesus tinha vencido e morrido sem nenhum pecado para salvar a humanidade. Satanás empregou homens como seus agentes a fim de encher de sofrimento a Cristo para ver se ele pecava nos momentos finais.
mas Cristo não pecou, se tornando assim o nosso único e suficiente Salvador. Mas não foi meramente para redimir, para salvar o homem que Cristo veio à Terra, não. Ele também veio à Terra morrer aqui por nós, para também demonstrar que a lei de Deus é imutável. Porque se a lei de Deus pudesse ser mudada, Cristo não tinha que morrer, ele podia apenas mudar a lei. Mas se ele morreu para que assim as exigências da lei fossem cumpridas, é porque a lei é irrevogável, a lei do Senhor é eterna. A morte de Cristo prova que a lei não pode ser modificada e demonstra que a lei tem os princípios de justiça e de misericórdia, que são fundamentos do governo de Deus. Na execução final, no juízo final, será visto que não existe causa para o pecado. E quando o juiz de toda a terra, naquele grande dia, perguntar para Satanás: por que tu se rebelastes contra mim? O diabo não vai poder dar nenhuma resposta satisfatória, porque não há motivo para se rebelar contra o governo amoroso de Deus. Na morte de Cristo estava sendo sentenciado ali o inimigo para também ser morto no juízo final. A grande controvérsia foi então resolvida. Deus é amor. Isso foi provado na cruz. E a acusação que o diabo fez, que Deus não era amor e que sua lei era desnecessária, essas acusações caíram aos pés da cruz. A grande controvérsia vai ter um fim. Malaquias, o profeta, no capítulo 4, verso 1 do seu livro, diz: pois eis que vem o dia a arder como fornalha, o dia do juízo. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade, serão como lixo no dia que vai vir. Esse dia vai queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que naquele dia não se deixará nem raiz e nem ramo. Essa sentença será dada contra todos aqueles que se rebelarem contra o governo de Deus. Deus é amor, infinito em sabedoria e bondade, e a sua lei é perfeita. O diabo não tinha motivo para se rebelar contra o governo de Deus. Agora eu pergunto, e você tem? Quais são os motivos que você pode apresentar para não entregar a vida a Cristo ou desobedecer à lei do Senhor? Que você possa refletir nas profundidades desses ensinamentos